Seja muito bem-vindo, Batera! Meu nome é João Apolinário e aqui voltamos para a nossa querida Batera. Depois de muito tempo eu tive que ficar um pouco distante, né? Porque eu tinha que organizar algumas coisas e eu tenho uma novidade para você que está aqui assistindo. Vai rolar dos dias 23 aos dias 27 agora de novembro, promoção da Apple Drums. Promoção da Apple Drums vai ter um desconto para quem vai entrar nessa nova turma de alunos. E eu vou deixar o link na descrição, depois se você tiver interesse em evoluir as suas técnicas, eu vou deixar tudo descritinho ali. Quando você se inscrever, você vai receber as novidades e o evento vai acontecer nos dias que eu mencionei. Será do dia 23 ao dia 27. Agora vamos voltar para a aula. Hoje nós vamos trabalhar coordenação motora. Nós vamos participar um pouco dos estudos lineares. Estudos lineares nada mais é do que um estudo que você vai aplicar na bateria e não vai trabalhar simultaneamente com a coordenação das mãos com os pés. Você vai tocar um instrumento ou uma peça do instrumento após a outra. Você não vai tocar os dois instrumentos juntos, como por exemplo, chimbal e caixa, bumbo e surdo, ou bumbo e prato, caixa e prato, enfim, instrumentos que geralmente nós combinamos juntos. Estudos lineares você pode compreender como um estudo que vai trabalhar em linha, não em conjuntos, e não paralelos. Você vai tocar um instrumento, uma pecinha do lado da outra. São estudos muito importantes para a coordenação. Nós vamos trabalhar um pouco de toque duplo e eu vou dar umas sacadas para que você possa compreender como vai funcionar trabalhando coordenação com os pés, certo? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar com direita e esquerda, bumbo, bumbo. E depois nós vamos fazer algumas combinações entre essas mesmas sequências. O primeiro exemplo que eu tenho para aplicar para você é estudar andamentos lentos. Eu sempre digo porque é a melhor forma de você evoluir com qualidade. Se você começa estudando rápido, você não sabe como e por que diminuir os andamentos posteriormente, porque você acostumou. E quando você começa a estudar lento, esse é o maior desafio. Tocar lento é o maior desafio dos bateristas que começam colando da internet. Eu posso dizer isso, mas como eu estou aqui para educar da melhor forma, estude lento. Então o exercício que eu vou passar aqui, você vai poder aumentar os andamentos e eu vou mostrar alguns exemplos para que você possa estudar. O primeiro exemplo é direita, esquerda, bumbo, bumbo, caixa, bumbo. E ele vai ficar dessa forma. Batera, o primeiro exemplo que nós vamos fazer, eu fiz o seguinte, eu dividi ele ao meio. Ao longo desse vídeo, dessa aula, você vai compreender que é importante dividir os compassos para depois pegar uma virada toda. E depois, se quiser, você vai poder fazer um mix de tudo isso que você aprendeu, estudando junto ou aplicando uma pré-introdução em alguma música que você for estudar, ou em alguma coisa que você for tocar, seja em qualquer ambiente. Porque isso aqui é voltado mais para o universo do pop rock. O universo do pop rock e estudos lineares tem muita coisa em conjunto. O estudo linear ele foi bem mais explorado no universo gospel, mas o universo do rock é um prato cheio, porque você vai estudar muita coisa no universo do pop rock. Então ele vai funcionar da seguinte forma. Eu dividi em dois compassos. Ele vai funcionar assim. Direita, esquerda, bumbo, bumbo, direita, esquerda. E ele vai ser explicado dessa forma.
A primeira aplicação que eu vou explicar para você agora é o seguinte: você vai fazer agora distribuindo as peças, distribuindo essa sequência na bateria. Então nós vamos aplicar dessa forma. Lembrando que as pausas, quando você for explicar, são coisas essencialmente importantes porque você precisa se localizar enquanto você está estudando e tocando. Porque senão você vai se perder ou na introdução de alguma música, ou no meio, ou eles vão pedir para você ter uma pausa, porque vai ter um momento em que algum instrumento vai fazer um solo, e ali você vai se perder. Por quê? Porque você não contou. Então eu dividi ele em 4 compassos, só que os 2 primeiros eu aplico e os outros 2 eu dou um silêncio, para que você possa ter um momento para respirar. Assim como eu estou falando muito rápido aqui, descendente de mineiro é uma complicação só. Os caras falam muito rápido e dá nisso aí tudo. Então eu tenho que controlar um pouco o mineirês nesse interior do Londrina aqui, porque aqui o sotaque às vezes pega até demais. Então vamos voltar lá para o exercício. A primeira variação que nós vamos considerar, eu considero ela a cerejinha do bolo, porque ali quando você aplica, você vai compreender que nessa variação você consegue aplicar no instrumento inteiro e em 4 compassos de maneira tranquila. A combinação é a mesma, porém nós vamos mudar algumas pecinhas de lugar. O que eu fiz? Eu alternei a segunda mão da semicolcheia, quando nós fazemos 4 toques. Então você vai combinar direita, esquerda. A última mão da esquerda nós vamos alternar para o chimbal. E ali ela vai dar uma variação, porque nós fazíamos toda essa virada aplicando direto para o surdo. Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos atacar caixa, tom, surdo, chimbal. Literalmente você vai começar com as mãos fechadas e terminar com as mãos abertas. E ali você vai voltar depois da sequência do bumbo para a mesma repetição. E isso vai repetir 1, 2, 3 vezes, que vai dar o compasso todo. Você vai perceber a sensação aplicando, mas o que vai dar um joguinho legal ali é quando você aplica o bumbo entre aquilo tudo, porque dá uma ideia de que você está fugindo de um padrão de semicolcheias, mas na verdade você só está alternando a manulação. Na terceira e última aplicação, nós vamos trabalhar a sequência com o bumbo. Então, o que nós fizemos? No primeiro, eu utilizei o primeiro e o segundo compasso. Agora, eu vou inverter. E quando eu inverto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar o exemplo utilizando o bumbo como princípio. E o bumbo como princípio geralmente dificulta um pouco quando a gente vai trabalhar o movimento de slide do bumbo. É um pouco... não é complexo de explicar, né? Você vai literalmente aplicar a primeira nota com a ponta do pé ou com a sola do pé, e a segunda nota você vai fazer um slide leve. Isso é um toque duplo. Para muitos podem ser pivô, para outros podem ser slide, enfim. São nomes que vão te dar uma característica diferente. Eu já disse e dei uma gaguejada na hora de explicar a controversidade do nome, mas no Brasil ficou como pivô. Pivô, slide, toque duplo, é a mesma coisa. O movimento dos pés ele vai fazer esse desenho. Hoje nós não vamos ter essa visualização, mas esse é o princípio. Ponta de pé, peito do pé. Ponto de pé, peito do pé. Fazendo esses 2 toques, você dá origem
ao toque duplo. E aí nós vamos começar. Da seguinte forma: primeiro e segundo compasso, ou primeiro e segundo pulso, pausas, terceiro e quarto pulso, a aplicação do estudo. Caso você tenha dificuldades e não compreendeu, eu vou deixar o PDF também na descrição para você baixar e depois, se tiver interesse, explorar essa virada. Uma das dicas maiores que eu posso dar a você que está estudando é o seguinte: aplique observando a sapata do pedal quando você for estudar. Literalmente, observe como o seu peito do pé tem que estar. Não tem que estar lá na frente, para o dedo encostar quase na corrente, sabe? Dá uma folga entre a sua perna e o pedal, deixa a sua perna não ficar literalmente nesse movimento, mas um pouco mais avançado. Tá parecendo um movimento de break, né? Essa é uma folga que vai prejudicar você. O movimento do joelho, o pé. Dê um movimento um pouco mais distanciado, porque aí você consegue fazer esse movimento e voltar para o movimento original. Ficar muito com o pé colado lá na sapata não vai ajudar. Então dá uma folguinha, deixa o pé um pouco longe. Na hora que você for aplicar, você vai conseguir fazer esse movimento de deslize com mais facilidade por causa da distância da sua coxa. Porque se você trabalhar com a perna literalmente dobradinha, vai ficar mais difícil para você fazer esse bumbo, porque o seu banco pode estar um pouco mais baixo. Então levanta um pouco o banco, dá uma afastada da caixa, não fica muito próximo do instrumento, dá uma distanciada e você tem liberdade tanto para fazer notas, quanto para ter o slide tanto no pé direito ou pé esquerdo. Dá para fazer com os mesmos, mas o foco hoje é o pé direito. Bom, batera, o vídeo é esse. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você. O material dessa aula eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar. E é o seguinte, dos dias 23 ao dia 27 vai estar rolando aqui a Apple Drums, Semana Apple Drums. Eu ainda não pensei no nome não, mas o nome pode ser esse. É um nome legal.
eu vou deixar assim para que você possa aproveitar, baixa o material, estuda aí, aplica com carinho e se inscreva no canal, participe das atividades, ative a notificação e a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fui!